Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, porque eu não sei que horas que essa aula está programada. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer à comissão científica do Congresso, o segundo Congresso de Brasileiro de Multidisciplinar sobre Deficiências. Lembrando que estaremos abordando durante o Congresso as deficiências físicas, sensoriais e intelectuais. Bom, eu sou fonoaudióloga, né? Meu nome é Ângela Guerra, trabalho na fonoaudiologia clínica e com videofluoroscopia da deglutição. Na parte clínica, eu faço atendimentos pacientes com dificuldades de deglutição, que seria disfagia, na parte de preparo para cirurgia bariátrica e motricidade orofacial. Junto com a Stephanie, a gente desenvolve um trabalho na videofluoroscopia e também no atendimento hospitalar, principalmente na UTI hospitalar. Meu nome é Stephanie Vaz, também sou fonoaudióloga pela PUC Goiás. Trabalho também em atuação clínica na fonoaudiologia, com pacientes neonatais até idosos. Trabalho na parte cognitiva e de motricidade orofacial com esses pacientes, inclusive com alteração de deglutição, e também na videofluoroscopia da deglutição juntamente com a Ângela. Então, esse é um pouquinho da gente, e nós duas estamos fazendo um mestrado pela Univangélica, que é a universidade que tem aqui perto, em Anápolis. Nós somos de Goiânia, tá, pessoal? É. Bom, então a gente vai estar falando um pouquinho da fonoaudiologia junto à paralisia cerebral. A gente vai começar a compartilhar os slides agora, para que vocês possam estar acompanhando. Lógico que a gente sente um pouco, né, desse contato de não poder estar interagindo com vocês, porque é muito interessante quando a gente está apresentando uma aula, principalmente na área nossa da fonoaudiologia, e que a gente pode estar conversando com vocês, de repente tirando dúvidas, perguntas, mas no final a gente deixa nosso contato aqui para vocês, e se precisar de tirar alguma dúvida, alguma coisa, sintam-se à vontade para estar mandando e-mail para a gente, para poder esclarecer um pouquinho mais, tá? Então, o tema da nossa aula é contribuições fonoaudiológicas em indivíduos com paralisia cerebral, com ênfase na deglutição. Então, essa aula foi elaborada por mim, que sou a Ângela, e pela Stephanie, certo? Bom, primeiro, nós gostaríamos de trazer para vocês o conceito de fonoaudiologia, e um conceito muito bacana que a gente encontrou foi pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia da 4ª Região. O Conselho Federal de Fonoaudiologia ele é dividido em regiões, né? Determinados estados vão compondo, né, aquela região, a nossa é a 5ª região. Então, o que é fonoaudiologia? Fonoaudiologia é conhecida por sua atuação em voz e fala. A fonoaudiologia não se restringe apenas à voz e à fala. Ela é uma ciência que vai cuidar de todos os processos de comunicação humana. Daí o aspecto cognitivo que a Stephanie citou, que ela atua. E o seu desenvolvimento, a sucção do leite materno, ela trabalha com neonatos, a deglutição da melhor idade. Então, a fonoaudiologia, ela abrange todos os ciclos da vida, né? Então, desde o neonato, passando pela primeira infância até chegar aos idosos. Bom, a temática da nossa aula é paralisia cerebral, né? Então, o que é a paralisia cerebral? É um tipo de encefalopatia crônica não evolutiva, uma afecção neurológica decorrente de uma alteração funcional do sistema nervoso central, que pode ocorrer no período pré, peri ou pós-natal. Nós colocamos essa imagem aí do cérebro para a gente lembrar um pouquinho, lógico, né, de forma bem sintetizada, alguns fundamentos da neurologia. Então, primeiro, nós precisamos lembrar que o nosso cérebro, ele tem a substância branca e a cinzenta. A branca, nós vamos ter o predomínio das fibras nervosas mielínicas, e na cinzenta, ela é mais constituída de corpos de neurônios. Agora, o nosso cérebro, né, essa imagem está bem bonita aí,
Ela é... Gente, vocês vão escutar um latidinho de um cachorrinho aqui, tá? Mas... Então, o nosso cérebro ele tem essas áreas, né? O lobo frontal, parietal, occipital, temporal, e temos também o cerebelo e a medula espinal. Bom, nesses lobos, nós encontramos as áreas específicas de cada um. Então, por exemplo, no lobo frontal, nós temos muito o pensamento, as emoções, nós temos a área de Broca, que é a parte motora da fala, que isso é muito importante, principalmente aqueles pacientes que sofrem algum AVC, acidente vascular cerebral, TCE, trauma crânioencefálico, que eles ficam com lesões na parte da fala. É interessante que a gente saiba qual a área, para saber se é uma área da linguagem, da interpretação, da elaboração, ou se é uma questão motora, né? A praxia da fala. Então, todos esses lobos aí, vocês vão ver que eles estão correlacionados com ações específicas do nosso corpo. Então, já que a gente está no congresso falando de deficiências, a gente precisa ter pelo menos essa noção geral do que vocês estão visualizando aí. Bom, nós temos os gânglios de base. Por que a gente colocou esse conceito? Vocês vão ver que vai ter um tipo de paralisia cerebral que a lesão ocorre justamente nos gânglios de base. Então, são massas de substância cinzenta no interior da substância branca, localizados na base do cerebelo, principalmente na posição lateral e circunvizinha do tálamo, certo? E depois eu acredito que, como essa aula está gravada, vai ficar um tempo disponibilizado para vocês vão poder ter a oportunidade de retomar alguns conceitos que talvez nós vamos passar um pouco mais rápido. A gente precisa conhecer um pouquinho, né, do histórico da paralisia cerebral. Então, a gente colocou isso daqui porque uma coisa que é muito importante para o profissional reabilitador é ele conhecer a sua doença de base. Ele tem que saber com o que ele está lidando. Não dá para ele simplesmente aplicar uma técnica X ou Y se ele não tem o domínio daquela doença de base. E até não só por uma questão de cultural, de conhecer a doença, mas até para a gente entender um pouco ao longo da história como é que isso tem acontecido, né? Então, a gente vê que já em 1843, a paralisia cerebral ela foi descrita. Depois, a gente foi em 1864, 1897, 1983, e atualmente nós temos esse termo, paralisia cerebral. Por quê? Porque a área atingida é o cérebro. Então, é o nome mais apropriado para o que a gente tem apresentado aqui. Qual que é, digamos, a etiologia? Vamos pensar um pouco agora nessa etiologia da paralisia cerebral. Então, nós temos causas pré, peri e pós-natal. Observem aí que as causas pré-natais, elas predominam. São 60% dos casos, então está relacionado mais com as condições maternas. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco disso. A perinatal, que acontece ali durante o parto, 30% dos casos. E o pós-natal, apenas 10% dos casos. Bom, nas causas pré-natais, então nós temos tá ligado principalmente a fatores maternos. Então, nós temos problemas circulatórios, pré-eclâmpsia. Gente, pré-eclâmpsia, às vezes a pessoa pensa assim, a mãe está com pressão alta, vamos controlar essa pressão e tal, mas é muito sério. Então, a gente vê que muitos casos de paralisia cerebral, eles também estão ligados com os casos de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então, assim, é muito importante que essa mãe, ela tenha realmente um acompanhamento bem de perto durante esse pré-natal, né, para poder prever qualquer intercorrência junto com essa mãe e uma ação direta e imediata ali do profissional que está cuidando dela. Então, a gente tem essas outras causas, né, que está aí no quadro, não vou ler todas para vocês, mas essa pré-eclâmpsia e eclâmpsia é uma coisa muito, muito evidente nesse caso.
a má posição do cordão umbilical, porque de repente pode dar digamos, uma hipóxia, uma anóxia, né, nesse bebê, e essas infecções, toxoplasmose, rubéola, inclusão citomegalácica, lálica. Gente, desculpa aí, tá? É fono, mas precisa de fono, né? Herpes, AIDS. Então, a gente vê que as infecções, elas também trazem um impacto importante aqui nessas condições. E lógico, né? As malformações congênitas e contaminação por medicamentos, drogas, álcool e etc. As perinatais, o que é considerado o perinatal? O momento do parto até 28 dias de vida intrauterina. Então, quando a gente fala que são causas perinatais, eu tenho que lembrar desse período, do nascimento até 28 dias de vida intrauterina. Então, dentre todos esses aspectos que vocês estão observando aí, a asfixia perinatal, que seria uma hipoxemia, uma isquemia, uma anóxia, a gente vai ver que é uma das causas que mais, digamos assim, estão em evidência no acometimento da paralisia cerebral. Bom, e tem as outras causas aí também, né, como prematuridade, baixo peso, que até um certo tempo atrás, ele também tinha uma relevância muito grande, só que com a evolução da medicina, dos recursos de suporte para os bebês prematuros, graças a Deus essa condição, ela diminuiu bastante. Nas causas pós-natais, que seria do momento do parto até 2 anos, né? Então, agora a gente já estendeu, em vez de ser do momento do parto até 28 dias de vida, de 28 dias, a gente vai ter ali do parto até 2 anos. Então, a gente vai ter vários acometimentos, né? Problemas bacterianos, problemas virais, essas meningites, né? Que podem também gerar essa condição. O TCE, né? Que é o trauma, o crânioencefálico, condições de nutrição também é muito importante. Então, principalmente quando pode estar associado também com bebês prematuros, e de repente ele pode, por causa dessa prematuridade, não ter a devida assistência e ter dificuldade também nesse processo nutricional, né, desse aporte nutricional. E um fator que é muito, muito relevante são as convulsões, né? Até aqui vocês vai nos desculpando, eu vou mostrar aqui com a setinha aqui. É convulsões, não é convulões, é convulsões, tá? Vai desculpando aí, mas sempre acontece, né, gente? Um errinho aqui ou outro ali. Os fatores de risco para essa paralisia cerebral, né? Então, os fatores de riscos, digamos assim, mais relevantes são os partos complicados associados com transtornos vasculares e ou respiratórios da mãe e do bebê. E a gente também tem a má formação do sistema nervoso central e convulsões nas primeiras 24 horas de vida, na verdade, não é intrauterina, né, gente? Aí seria extrauterina, né? Então, desculpa essa falhazinha aí. Então, a gente vê que nesse aspecto aqui, esses 3 fatores são os mais, digamos, relevantes para nós. Existem alguns problemas associados também. E aí vocês estão vendo nesse slide que vocês vão ver que tem a deficiência mental, que é uma questão bem assim cognitiva, deficiência visual, que é a questão sensorial, dificuldade de aprendizagem, de fala, que a gente volta na questão da cognição e de fala, nós temos 2. Lembra da área de Broca? A parte motora da fala. Então, uma dificuldade de fala é considerado, tanto pode ser, ele está no aspecto da cognição, como também no aspecto motor, tá? No caso que a gente encontra disfagia, a doença de refluxo gastroesofágico, ele potencializa também, digamos, essa disfagia, né? Então, precisa ser muito investigado.
E, de um modo geral, gente, alteração em toda a postura dessa criança com paralisia cerebral, pode apresentar déficits auditivos, alterações odontológicas, problemas relacionados à saliva, que a cialorreia seria um excesso de saliva. Então, a gente vê que tem muitos problemas associados. E como é que se classifica essa paralisia cerebral? A paralisia cerebral ela é classificada quanto aos membros afetados, que a gente vai ver uma classificação de Bobat e a classificação internacional, quanto ao grau e também quanto ao tipo. Na classificação quanto aos membros, é muito comum a gente se deparar com essa classificação de Bobat, que seria a quadriplegia, diplegia e a hemiplegia. Então, na quadriplegia, 4 membros afetados. Na diplegia, geralmente os membros inferiores, eles são mais acometidos do que os superiores. E a hemiplegia, que seria a metade, né, do corpo ali com comprometimento. Bom, na classificação internacional, vocês observem aí que a gente já vai ter uma nomenclatura maior. Então, a gente tem a monoparesia, diparesia, paraparesia, hemiparesia bilateral ou dupla hemiparesia, hemiparesia alternada, tetraparesia, e aí a gente tem toda a denominação. Então, a gente fez questão de colocar essa classificação, porque se você for um estudioso da área ou tiver interesse para, assim, estudar mais a fundo esse tema, você vai se deparar com algumas produções acadêmicas, científicas, seja artigos ou capítulos de livros, em que você pode ser que vai se deparar com essa classificação internacional. Quanto ao grau, aí a gente já vai, também é muito usado na clínica, que a gente vai ter os aspectos, né, motor grosso, fino, cognição, fala e a questão social. E ele pode ir de leve, passando pelo moderado, até o severo. Então, a gente vê que o aspecto cognitivo aí, gente, ele é muito, muito importante, tá? Bem como a questão da fala, né? A questão do aspecto motor, tanto grosso quanto fino. Então, esse quadro também, ele é muito útil para quem tem interesse em estudar esse tema e trabalhar junto a esses indivíduos também, que carecem tanto de uma assistência especializada na área da saúde, seja por fonoaudiólogos, fisioterapeutas, né, todo tipo de todos os profissionais da reabilitação e também os pediatras, neuropediatras e tudo mais. Bom, quanto ao tipo, isso aqui é muito, muito importante. Nós temos os espásticos, né, que são 75% dos casos. Então, a maioria dos casos de paralisia cerebral, geralmente, elas são do tipo espástico. O menos seria o atáxico, que são só 2% do caso. E no meio do caminho ainda, porém, bem menos do que o espástico, nós temos o atetoide, que é 16,9% dos casos. Depois nós temos o flácido ou o flop, né, que é o bebê bem flácido e tal, que é interessante isso daqui, porque ele pode ter essa característica inicialmente, mas depois esse flácido ou flop, ele evolui para a espasticidade, para a atetose ou uma combinação desses dois fatores. Nós trouxemos um caso clínico que vocês vão ver que essa classificação vai estar bem importante aqui para nós, tá? Bom, lembra do desenho que a gente colocou lá no início da aula, lá do cérebro? Então, aonde que ocorre? Como é que eu posso saber se é um espástico, um atetoide, um atáxico? Como é que eu vou saber isso? Primeiro, lógico, tem as evidências clínicas dele, né? Toda a sua avaliação clínica ali na hora, mas nos exames de imagem eu consigo descobrir aonde que ocorreu essa lesão. Então, pelo local da lesão, eu consigo também estabelecer o tipo dessa paralisia cerebral. No espástico, geralmente vai ocorrer no sistema piramidal, especificamente no córtex, que é responsável pelo pensamento, movimento e sensação. Então, veja, aspecto motor,
Aspecto sensorial, tá aqui, presente. Aumento da tensão e do tônus muscular por lesões das vias motoras piramidais, que descendem desde o córtex e que regem os movimentos voluntários. Então, a gente colocou essa imagem aqui, né? E essas imagens a gente tirou da internet, tá? Então, essa imagem mostrando uma criança com espasticidade. O atetoide, ele vai acontecer lá nos gânglios de base. Então, por isso que a gente colocou aquele slide, identificando para vocês quem são os gânglios de base. Então, você que vai ter oportunidade de assistir essa aula gravada novamente, volta lá, que você vai saber exatamente quem é esse camarada aqui, né? O gânglio de base. Eles ajudam a organizar os movimentos finos e delicados, o movimento de pinça. Então, para comer, né, ele precisa dessa autonomia para poder escrever. Então, a gente precisa também estar pensando em qual função que eu executo, que eu preciso desse movimento fino, é um aspecto motor. E pode ocorrer um tônus muscular instável e flutuante, de forma súbita. Então, de repente, ele está lá, ele dá uma espasticidade. Entende? Ele fica rígido. Então, isso pode acontecer geralmente com alguns movimentos involuntários. O atáxico, ele vai ocorrer no cerebelo. Lembra? Cerebelo, equilíbrio. Então, a gente precisa estar lembrando também dessas áreas do cérebro para poder fazer essa correlação clínica, né? Então, quando você chega com o exame ali, você tem que saber identificar. Então, ele vai controlar postura, equilíbrio e movimentos, aspecto motor. Aí você fala assim, tá, mas vocês estão falando mais do motor, a aula não é voltada para a deglutição? Sim, com certeza. Porém, a gente tem que lembrar de uma coisa. Como é que eu vou deglutir se eu não consigo ter um controle de tronco e um controle de cervical? Como que eu vou deglutir com o meu pescoço caído aqui? Então, é muito importante a gente pensar na postura, né? Para qualquer tipo de reabilitação. E, geralmente, ele ocorre com uma tetraplegia, tá? Bom, e o flácido ou o flop, né? Como eu disse para vocês, eles podem muito evoluir para a espasticidade, então pode oscilar, né, com os atetoides. Então, é esse bebê molinho, mas ele não vai ficar flácido assim, ele vai ter uma alteraçãozinha, né? Gente, e qual é o diagnóstico? Como é que eu faço esse diagnóstico? Eu tenho eletroencefalograma, tá? Principalmente nos casos de convulsões, a angiografia cerebral, porque eu posso suspeitar de uma má formação vascular, e mesmo que eu não suspeite, eu tenho obrigação de investigar. Eu preciso descartar todas as hipóteses, tá? Ultrassonografia, né? Do recém-nascido e lactente, esclarecer as hemorragias, hidrocefalia e por aí vai. Raio-X simples de crânio, para investigar uma possível má formação, né? Avaliar a dimensão da questão óssea e tudo mais. A tomografia computadorizada. Então, esses exames são os exames básicos, tá? Mas indispensáveis para o diagnóstico. E aí, vem a pergunta. Depois dessa rápida passagem por essa visão teórica da paralisia cerebral, quando o fonoaudiólogo tem que intervir? Quando que ele vai colocar a mão no caso? Imediatamente. Porque quanto mais cedo entrar com toda a terapêutica de estimulação, estimular essa criança, com certeza ela terá mais condições de desenvolver aquilo que ela está apta, né? Que ela pode desenvolver. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que explorar, sim, todas as possibilidades dessa criança. Psicomotora, cognitiva, a parte de deglutição e tudo mais, tá? Bom, agora a gente vai continuar falando um pouco da deglutição, e a Stephanie vai falar um pouquinho da deglutição aqui para nós. Então, a gente decidiu trazer para vocês primeiro a definição de deglutição. Então, porque nesses casos é uma parte que a gente trabalha muito. Então, a deglutição associada à cognição, ela é extremamente importante para a criança desenvolver, principalmente porque a gente pega essas crianças desde neonato. Então, para ela ter um bom desenvolvimento, a gente começa a trabalhar a deglutição. Então, quando ela não tem a pega, né, na mãe, então a gente começa daí.
Então, o que é a deglutição? É uma função automática que se inicia na vida fetal e exige controle neuromotor fino, com a participação do córtex, do tronco cerebral e aproximadamente 30 músculos e 6 pares de nervos cranianos. É o ato de deslocar o alimento da boca até o estômago. Então, é um ato muito específico e que muitas das vezes essas crianças têm alterações, porque como exige muito questão fina da musculatura, vai acabar exigindo que essas crianças precisem da fono, né? Então, a gente divide a deglutição em 4 fases. Então, é fase oral, preparatória oral, que é a que a gente vê o alimento. Então, quando você imagina um sanduíche ou uma salada e a boca saliva, ali nós estamos preparando para receber esse alimento. E aí vem a fase oral. Depois que a gente recebe o alimento, a gente começa. Gente, é porque assim, gravar a aula não é fácil, tá? Mas vamos lá, continue, Stephanie, tá bacana. Então, aí a gente recebe esse alimento e vai mastigar. Começa a parte do selamento labial, e aí a gente começa a mastigar e é a parte oral. E a parte faríngea é a parte que ele passa pela faringe, onde a gente já não tem controle, já é a parte automática da deglutição mesmo, porque a fase oral a gente ainda tem o controle dela, e a partir da faringe a gente não tem. E a esofágica é o trânsito esofágico mesmo, que a gente consegue avaliar também pela videofluoroscopia da deglutição. E aí, o que é a disfagia, né? A disfagia é um distúrbio de deglutição, ou uma dificuldade ou incapacidade de deglutir com sinais e sintomas específicos. Tais transtornos podem ocorrer em qualquer fase da deglutição, sendo congênita ou adquirida e contribuindo para o prejuízo pulmonar, nutricional e social. Então, por que a gente colocou principalmente para a questão nutricional? Porque muitas vezes essas crianças elas demoram a mostrar uma pneumonia. Mas a mãezinha relata, mas ela tem emagrecido, ela não está ganhando peso, porque quando elas vêm até a gente, ela está com um valor nutricional muito baixo da normalidade, da faixa de idade delas. Então, elas falam, mas ela não está broncoaspirando, não tem nada clínico. Então, aí a gente pega e vai avaliar e consegue notar que tem sim uma disfagia ali. Então, ou que seja uma demora na fase oral, ou que seja a própria fase faríngea, ou a própria fase esofágica também que está alterada. Então, sinais e sintomas de disfagia. Engasgos seguidos ou não de tosse, então pode ter a presença ou não da tosse, mastigação ineficiente, alteração vocal, na questão do bebê, alteração no choro, você vê um choro mais molhado, ou um chorinho fraco, regurgitação nasal, odinofagia, que é a dor ao engolir. Eles não mencionam isso, né, as crianças, mas pode chorar no momento de deglutir. Inapetência, múltiplas deglutições. Nas múltiplas deglutições, normalmente é quando a criança fica muito com o alimento na boca e fica lá por muito tempo e aí quer deglutir e não vai. Então, a mãe fala que ela demora 2 horas para alimentar, né? Palidez ou cianose durante a refeição, fica com a boquinha roxa durante a alimentação. E pneumonias de repetição, que é o que normalmente as pessoas já falam, ela tem disfagia porque tem pneumonia, né? E aí a avaliação da deglutição, ela se dá clínica, né, no consultório, que a gente consegue ver, abordar esse paciente de forma clínica, e principalmente a avaliação instrumental, que é muito importante na nossa área de atuação, muito. E a avaliação instrumental, ela se dá através da videofluoroscopia da deglutição, que nós realizamos aqui em Goiânia, e vou falar um pouco mais dela agora, e a nasoendoscopia da deglutição, que é feita pelo otorrinolaringologista. E que também a gente acompanha, normalmente, os pacientes juntamente com o otorrino. E aí, a videofluoroscopia, essa é a nossa equipe, que é a doutora Edna Rocha, que não está aqui com a gente, mas que também trabalha lá juntamente com a gente. Então, o que é a videofluoroscopia da deglutição? Ela é o brilho dos nossos olhos, porque ela traz muito além de um diagnóstico. Então, ela traz condutas terapêuticas para a gente.
Então, a videofluoroscopia da deglutição é considerado o método padrão ouro para os estudos da deglutição de líquidos e alimentos em diferentes consistências. É um raio-x dinâmico gravado em vídeo DVD que mostra a passagem do alimento da boca até o estômago de recém-nascidos a idosos. Ou seja, pode ser realizado em qualquer faixa etária, que agora a gente pergunta. Faz em bebê, porque tem alguns que nascem com as alterações. Faz. Gente, faz em bebê, eles vão até de ambulância para lá e a gente consegue realizar. Então, o objetivo principal da videofluoroscopia é diagnosticar, caracterizar essa deglutição e definir as condutas para nós, fono, e para toda a equipe que trabalha junto. Então, quais são os profissionais que realizam esse exame? É o fonoaudiólogo, lá na nossa equipe a gente tem um fonoaudiólogo, que nós somos 3, os enfermeiros ou técnicos de enfermagem lá do hospital e o técnico de radiologia que manobra a máquina para a gente. E o que é necessário para realizar esse exame, gente? A máquina, né? O bário, que é o contraste, ele é inofensivo para o organismo, então não tem problema a ingestão do bário. O espessante, que a gente vai chegar até as consistências que a gente precisa. Copo plástico, colher de plástico também, água, espátula para fazer a horoscopia, porque sempre antes a gente faz a horoscopia do paciente, faz a anamnese para poder colher os dados e poder ver se é compatível com nossos resultados. Luva, seringa, porque quando é volume controlado a gente precisa, mensurar esse valor da deglutição do que o paciente está ingerindo. E o capote de chumbo, para nossa proteção mesmo. E aí aqui já começa um pouquinho das cenas da videofluoroscopia para vocês. Então aqui a gente pode observar o lábio, principalmente, que é o selamento labial, que é muito importante, os dentes, a língua, que está bem aqui mais para trás um pouquinho, a base da língua, que é onde inicia ela aqui, o véu palatino, que ele se fecha ou não, nesses pacientes é muito comum eles terem escape, pelo nariz, a epiglote, a orofaringe, um pouquinho acima da epiglote aqui, ó. E aí aqui a gente tem as pregas vocais e que desce aqui a traqueia. E aqui já vai descer pro esôfago e pro estômago, Então, aí a gente tem via aérea inferior e via aérea superior, Então, por isso, por ser tão pertinhos, é tão importante e tão fácil dessa questão da broncoaspiração, Então, a gente vai falar um pouquinho do caso. Vou falar um pouquinho de uma paciente minha. E a gente trouxe porque realmente é uma paciente que ela tem mostrado o caso e ela fez a videofluoroscopia da deglutição para a gente avaliar com vocês. Então, é uma paciente do sexo feminino, tem 2 anos e 6 meses. Ela apresenta o histórico de anóxia durante o parto, que ocasionou a paralisia cerebral com comprometimento motor e deficiência visual. Ela era uma paciente flop, quando bem bebezinha. Agora, já com 2 anos, ela é uma paciente espástica, com momentos de... Qual que eu falo? É que era flop, mas que agora ela tem os momentos de espasticidade, que é a rigidez. Isso, justamente. E aí, ela ainda tem convulsões e ela usa medicação para controlar. Mas mesmo com a medicação, ela ainda tem alguns episódios de convulsões. É interessante, no caso que a Stephanie está mostrando para vocês, é vocês lembrarem do porquê que nós colocamos aquelas características lá. Então, aqui você já consegue identificar a etiologia, você já consegue classificar essa criança quanto ao tipo e, como diz, os prejuízos que ela teve com essa paralisia cerebral, que ela tem, que ela está lidando com isso e tal, está sendo estimulada e tudo mais. Sim, ela é atendida por uma equipe multidisciplinar, Então, ela tem hipotonicidade com alteração do controle cervical, ela ainda não controla o cervical, mesmo com 2 aninhos. Ela tem presença de cialostase moderada a intensa em cavidade oral, que é a saliva parada mesmo, na boca e na orofaringe, fica muito parada aqui.
Então, ela exige muitas aspirações diárias. É uma paciente que tem esofagite grave e ela também está saindo de um quadro bacteriano, né, de bacteremia. E quanto à alimentação, ela encontra-se em nulidade de via oral, com oferta durante a terapia, então ela só come na hora da terapia da fono, com 1 ml só de uma consistência pastosa homogênea. O que seria o pastoso homogêneo? Seria um pouco mais fluido que o purê, né? Então, vocês sabem, o purê de batata é um pouquinho mais fluido e bem homogêneo mesmo, sem nenhum resíduo. E ela faz uso de GTT desde quando nasceu, que é a gastrostomia, que ela faz uso, por quê? Para se alimentar mesmo, por questão nutricional mesmo. Então, para ela manter o peso e também por conta de broncoaspirações. Então, atualmente, ela está em fonoterapia para estimulação de cognição e de deglutição. Então, juntamente com essa questão da estimulação, o caso dela, a gente trabalha muito essa questão cognitiva de linguagem mesmo, aquisição de linguagem, e muitos dos casos falam, mas a paciente ela ainda não está vocalizando. Mas a gente trabalha muito prompt fonêmico com ela, que é bem importante, que é a própria emissão dos fonemas, pegando na paciente, pegando os pontos motores dos fonemas com ela, ou se ela começa a vocalizar alguma coisa que não tem sentido, talvez para nós, mas para ela tem, a gente passa a fazer sentido aquela vocalização. Então, a gente começa a trabalhar a cognição daí, e a deglutição, que está associada à cognição, né? Então, o papá, a gente fala que ela vai papar, então, papá já vem dali. Então, para ela já saber que na hora do papá, ela vai começar a pensar o quê? Na deglutição. Então, já é a fase preparatória oral dela. A gente já vai mostrando o que ela vai comer, e aí a gente já prepara uma coisa bem bonita, gente, sempre uma coisa que é colorida, que vai trazer algo visual para ela. Então, na hora do momento da terapia, é muito importante ela estar com o óculos, ela tem o óculos, né, para estimular, por conta da questão visual que ela já tem. E aí a gente começa a fazer a estimulação da motricidade mesmo, com regulação orofacial, ou com eletroestimulação, ou com laser, vai depender muito do quadro que ela está, porque é um quadro que oscila muito, então vai depender muito dessa questão do quadro em si. E aí a gente associa com outras técnicas que a gente tem na fono, mas sempre embasado muito nessa questão do porquê que a gente está usando, né? Que eu e a Ângela, a gente sempre discute muito sobre isso, o porquê que nós vamos usar tal instrumento, porque atualmente a gente tem muita coisa, mas a gente tem que saber o porquê que a gente vai usar essas muitas coisas, o eletro, o laser, o ombu, então tudo tem que ter um porquê nesses casos, e principalmente porque é criança. Então, o caso dela já tem os adultos, né, com paralisia, mas no caso dela, que é criança, a gente tem que ter a cautela sempre redobrada, né? E é interessante, né, Stephanie, que geralmente você chega para atender com uma terapia ali já preparada, mas você de repente pode deparar com uma alteração no quadro clínico e você se ajustar. Então, isso, gente, raciocínio clínico. E raciocínio clínico se dá conhecendo a doença de base, né? Que é isso que a Stephanie colocou aqui. Eu vou usar tal instrumento, mas por que eu estou usando? Né? Sim, e é muito importante isso que a Angela falou, porque ela é uma criança que oscila muito o quadro. Então, tem vezes que uma infecção urinária faz um movimento com ela e ela está muito debilitada naquele momento. Então, eu já não posso fazer uma terapia que vai requerer mais cansaço, mais fadiga dela, daquela musculatura. Então, a gente maneira com a terapia para ela poder se recuperar. Então, assim, é sempre essa questão de raciocínio. Uhum. Então, vamos lá. Vou falar já um pouquinho da videofluoroscopia dela, quais foram os resultados, e depois vou mostrar a imagem. Durante a imagem, a gente vai desmembrando um pouquinho. Então, assim, a fase oral dela, ela tem uma captação inadequada, então ela pega de uma forma errada tanto na seringa, porque a gente fez volume controlado dela, né, que já é ofertado, a gente sempre faz o que a fono está fazendo, o que está sendo feito em casa do paciente, né. Então, outras fonos assistem os pacientes e elas mandam já falando o que elas estão fazendo, e a gente faz a mesma conduta na hora do exame. Então, ela tem presença de escape anterior, então o alimento sai pela boca, pela frente, assim, né?
queda de parte do alimento em assoalho bucal, por falta do controle da motricidade de língua e presença de movimentos posterior-anteriores de língua que dificulta a ejeção e atrasam o tempo de disparo do reflexo de deglutição. O que é isso? Então, o que a gente faz? Esse alimento, ela não tem uma boa ejeção, ela não vai conseguir jogar esse alimento de forma adequada, que é o que acontece conosco quando a gente vai mastigar. Vai lá, Ângela, você então, é porque quando a gente faz um movimento para deglutir, a gente tem que pensar no movimento que a sua língua está fazendo. Primeiro, tem que ter esse vedamento labial, para não ter esse escape anterior que a Stephanie falou para vocês. Mas o movimento da língua ele tem que ser antero-posterior. E aí, no exame, a gente observou que ela tem predomínio de exames póstero-anteriores, ou seja, em vez de ela estar trazendo o bolo para a faringe, ela está meio que jogando fora, né? Então, daí justifica, inclusive, o escape anterior que ela apresentou durante o exame. E isso aí, gente, é muito sério, porque, assim, como é que essa criança ia manter uma alimentação por via oral? Não tem como, porque tudo começa aqui, né? Então, a gente vê que realmente, no exame, a gente conseguiu enxergar esse movimento da língua, né? De trás para frente, em vez de ser de frente para trás. Então, como ela sempre foi uma paciente flop, né, ou atetose e virou espástica, a predominância dela é hipotonia. Então, ela tem uma língua hipotônica, né? Então, essa língua dela não facilita ela no momento da alimentação. E aí é muito importante, porque como ela não é ejeta, até o reflexo de deglutição dela é lento. Então, tudo é mais lentificado nela. Então, a gente sempre está estimulando para que ela tenha um reflexo mais rápido da deglutição. Então, por isso também acontecem muitas aspirações nela, né? Então, vamos lá. Na deglutição de todas as quantidades testadas, a aderência do contraste na língua também é por conta dessa hipomobilidade. Então, ela não consegue limpar no momento que ela deglute, o contraste ainda fica em cima da língua, que seria como um pouco de comida em cima da língua também, e aí não iria ver, iria engasgar por conta disso. E a presença de escape oral posterior. Então, ela não sente que o alimento escapou primeiro, antes do reflexo, né, de deglutição. Então, vocês vão ver também pelo exame. E lá no exame vocês vão ver essas características que a Stephanie está colocando, ela vai mostrar para vocês. A gente preferiu colocar para vocês agora já essas características que foram identificadas no exame da paciente, para que quando nós formos mostrar o vídeo, vocês já vão estar um pouquinho já curiosos para enxergar o que está sendo dito e vai ter uma compreensão melhor, né? Então, vai ser bacana isso daí também. E aí a fase faríngea, né, que é uma fase que a paciente tem algumas alterações. O que acontece? A paciente, ela eleva a laringe e não sustenta, né, no momento da deglutição. Então, essa laringe que é aqui, ela eleva, mas a hora que ela deglute, ela já cai, que é muito importante. Todos nós elevamos e mantemos durante a deglutição. Então, a gente fala que ela realmente ela tem uma incoordenação. Então, a hora que ela respira, ela inspira e expira, ela não sabe coordenar isso com a deglutição. Então, ela pode broncoaspirar por conta também dessa incoordenação de respiração e deglutição. E isso que a Esther está falando, se você colocar a mão aqui na região do seu pescoço, coloca um golinho de água na boca e engole. Você vai ver que aqui, né, essa parte que você consegue movimentar, que é a laringe, ela vai subir. Então, ela junto com o ocioide, ela vai subir e anteriorizar. E isso é fundamental para proteger as vias aéreas inferiores, porque a gente só pensa em epiglote. Epiglote fechou que nem uma tampinha lá, né? Ah, é uma rolinha, tampou, não entra nada, não é bem assim. Porque eu preciso pensar que proteção de via aérea inferior tem que contar com essa integridade da elevação e anteriorização do complexo iolaríngeo. Isso. E aí vem o fraco vedamento do véu palatino durante a deglutição, né? Apresentando regurgitação nasofaríngea durante a deglutição por distribuição inadequada da pressão faríngea, que deve representar um dificultador para complementar a deglutição. Isso justifica respostas vagais de espirro relatadas pela mãe. Então, a mãe relata que ela espirra muito,
Então, muitas das vezes, essa questão dessa regurgitação é aquele véu palatino que ele não veda e aí ele acaba escapando e aí é o dificultador também da deglutição, porque é perda de pressurização, né? Então, ela não veda lábio, não veda véu palatino. Como que tá essa deglutição? E Né? às vezes a quantidade é tão mínima que escapa para a cavidade nasal que nem sempre vai escorrer aqui no nariz. Às vezes, porque como vocês estão vendo, o exame dela foi com volume controlado. Então, quando dá esse pequeno escape para a cavidade nasal, por que dispara o espirro e não tem o escape? É justamente porque é uma quantidade mínima, mas isso a gente enxerga na hora do exame. Sim. Aí vocês vão perguntar como que eu faço essas ofertas, como que é feita essas ofertas em casa. Muitas das vezes a gente faz uma oferta muito pequena e aspira, sempre aspira depois até para ver se sai um pouco por essa questão do vedamento do véu palatino e para ver como que foi, se ela apresenta alguma coisa no momento da oferta. O contraste adere à parede faríngea, então ela não consegue limpar, ele fica parado na faringe dela. O atraso da inversão do epigote, né, que aqui veda via área inferior, então tem um atraso da inversão. Tem um atraso importante do reflexo de deglutição, como já foi dito. Incoordenação, respiração e deglutição. Uma estase de contraste, então o contraste fica parado aqui no momento da deglutição também, então ela não consegue limpar a valécula nem seios piriformes, que é um lugar importante que todos nós, no momento da nossa deglutição, a gente limpa, se não limpar, a gente vai pigarrear. Então, a gente vai fazer e a gente vai limpar, de alguma forma. Então, ocorre penetração laríngea e aspiração traqueal com clareamento do reflexo expiratório. Então, ela tem a questão da aspiração, só que no momento que ela tosse, ou ela vai e limpa. Então, assim, é esse momento que ela consegue fazer essa limpeza. Então, ela vem com o reflexo do ar lá de baixo para tossir, e aí ela vai e tira o contraste da traqueia. Então, ela observa a resposta de vômito. Então, ela tem essa hipersensibilidade também para o vômito, né, para o gag. E aí, no momento que ela tem essa resposta, o contraste vem do esôfago e aí ela tem uma aspiração retrógrada, né? Então, a aspiração também não vem só por cima, ela vem também por questão esofágica, né? Que é muito importante para ela e ela tem um refluxo importante. Então, vamos lá, a conclusão. A conclusão do exame dela se dá uma disfagia orofaríngea grave, com comprometimento da fase oral e faríngea, com ocorrência de penetração laríngea e aspiração traqueal por volume superior a 1 ml. Então, ela começou a aspirar a partir de 2 ml, né? Então, 1 ml, que é o que a gente faz na casa dela, ela não aspira. Então, com clareamento por reflexo expiratório e aspiração traqueal para grande quantidade, por conteúdo retornado do esôfago, após a resposta do vômito. Então, é uma aspiração retrógrada. Aí vocês vão perguntar por que a gente não avaliou o esôfago nesse momento, porque a gente falou que tem a disfagia esofágica e está vendo a questão do vômito. Possivelmente porque no momento do exame a gente já conseguiu perceber que ela já estava tendo aspiração e a gente tem cenas. Então, para não expor a criança muita radiação, como a gente percebe que ela já tem essa aspiração, a gente já para o exame e a gente consegue ter um diagnóstico já fechado nesse momento. Então, vamos ver aqui um pouquinho do exame dela. Na verdade, o exame dela todo. Então, aí a gente já vê ó, que ela já posterioriza a cabeça. Posterioriza. Ela joga, né? Ela faz uma hiperextensão, né, de cabeça. E aí aqui ela vê os dentes, já, ó, tá colocou um pouquinho só do 1 ml. Aí... faz só uma pausa, Steph, para eles enxergarem. Peraí. Isso. Mostra para eles aí onde está o contraste, que é essa parte mais escura aí que vocês vão estar enxergando, essa parte né? Aqui. Que é o contraste de bário, né? Que foi colocado, que é para poder a gente conseguir fazer essa identificação. Então, aonde que foi colocado? Sobre a língua, né? E aí, aqui já tem um dedo aqui, ó, tentando vedar esse lábio, segurando aqui. Então, a gente já está segurando para ver se ela já consegue vedar para poder ter uma ejeção melhor. Né? Então, já são técnicas que usam em casa também com ela. E muitas vezes, para tentar manter o vedamento labial, é necessário, às vezes, até fazer um movimento de pinça, né? Clipar os lábios.
e muitas vezes também fazer essa estimulação aqui para disparar o reflexo de deglutição, que a gente sabe que aí a gente tem o milo ióide, que é o músculo responsável pelo disparo do reflexo de deglutição. Então, aí, com 1 ml não disparou, colocou mais 1 ml, aí eu já dei uma... Peraí O que eu vou escape voltar. anterior e o escape posterior, né? Sim, ó. Ai, gente, peraí. Aqui. Isso. Então, aqui já teve um pouquinho do escape nasal aqui que subiu, e aqui já teve um escape posterior que ela não percebeu e já foi escapando com ela. E aqui o escape anterior no lábio, né? Então, aqui também, abaixo da língua, também já tem contraste. Então, é a hora que ela não tem controle do que está na boca dela. E tenta ver se vocês conseguem enxergar aí no vídeo o movimento posterior da língua, ou seja, de trás para frente. Eu vou soltar e depois eu vou voltando, gente, para vocês verem melhor. Ó, aí já teve aqui, ó, o nasal, né, que teve o refluxo. Dá para ver bem aí, né, o contraste. Aí colocou mais volume, que já foi uma questão nossa, porque a gente queria ver se tem paciente com que um volume maior, ele responde melhor, né, que é volume dependente. Aí, ó, já passei. Ó, aqui ela aspirou. Não. Peraí, gente. É rápido, Aqui, gente. ó. Ela vai aspirar. Aí, aspirou e tossiu e voltou. Então, esse é o reflexo expiratório, sim. Tá? Que é quando o alimento adentra, né, a região laríngea. E aí, de repente, a gente vê muita aspiração aqui, que a gente vai ver a traqueia dela bem pintadinha. Olha lá, ó, traqueia bem pintada, ela já vai tossir e ela tá tossindo. E aí teve o reflexo de vômito. Então, foi por isso, ela teve o reflexo de vômito e a gente conseguiu ver que a traqueia já tinha sido, já estava com conteúdo aspirado, né? E aí a gente já para o exame e já realiza a aspiração do paciente. E nesse momento, durante o exame, a gente vê se ele está sempre estável, com oxímetro, com o que for necessário, a gente sempre está observando o paciente. E aqui tá as referências dos nossos slides. A gente agradece o convite de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e que tenha contribuído com todos vocês, independente da formação. Eu acho que é muito importante a equipe estar sempre unida e saber da importância do exame, porque não só fono, mas físio, médico, psicólogo, tudo precisa atuar junto com a gente nessa área da disfagia. E é muito legal porque, assim, quando nós nos propusemos a fazer essa temática, que a gente poderia ter pego outras também, pensando na abrangência do congresso, a gente pensou justamente nessa área porque é o tipo de um paciente que precisa de uma ação interdisciplinar, né? Que é isso que a Stephanie falou, a compreensão das áreas em relação ao caso que está ali, né, diante de você. Então, assim, a proposta nossa é mostrar que o fonoaudiólogo sozinho, ele não vai trazer benefícios para esse paciente, bem como o fisioterapeuta ou o neuropediatra e etc. Precisa haver uma ação conjunta desses profissionais, né? Precisa alinhar as condutas em prol desse paciente. E o primeiro pilar é você ter o conhecimento da doença de base. Segundo, dominar as suas técnicas, né? Da sua área de atuação. Ter um conhecimento anátomo-fisiológico bem bacana sobre o aspecto ali que você está trabalhando. Respeitar as áreas que estão atuando junto com você. E muito mais importante, visar o bem-estar desse paciente, visar a sua reabilitação, não se intimidar diante das limitações que ele traz, mas tentar extrapolar o máximo possível de possibilidades desse indivíduo, né? Então, também quero agradecer, né, junto com a Stephanie, dar essa aula junto com ela é muito prazeroso, né? A gente trabalha junto, a gente estuda junto, e agora a gente dá aula junto também, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite que foi trazido a nós, e que em outros momentos nós possamos contribuir também com outras temáticas relacionadas à nossa área, a fonoaudiologia.
E a gente vai pedir para ele disponibilizar nosso telefone também, caso alguém tenha dúvida e quiser entrar em contato com a gente, nós estamos à disposição. A gente pode até falar nosso e-mail agora, né? O meu é angelaguerrafono@gmail.com. E o meu é stephanievm@gmail.com. Uhum. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada e um abraço e bom congresso para todos.